vocês hoje. Vou me apresentar, porque eu sou meio quieta, então às vezes as pessoas não sabem muito bem quem eu sou. Meu nome é Cecília, completei 16 anos agora, e eu canto no louvor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o zelo da tua casa me consumirá. Então vamos orar. Senhor Pai, obrigada por esse dia, Pai, que o Senhor possa estar conosco todos os dias dessa semana, Pai. Obrigada pela palavra que será liberada, que ela possa vir diretamente da Tua boca, Pai. Que eles possam ter um entendimento pleno do que será dito e que eles possam, Senhor, guardar isso nos corações deles, para que eles possam ter uma transformação diária e uma renovação diária do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que a semana deles e a minha será abençoada e será repleta de momentos felizes e momentos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, hoje eu tô tomando meu café com vocês, tomando um chazinho. Esse de frutas vermelhas. E meu café, que é uma banana com aveia e canela. Eu amo canela e banana. Daí eu boto uma vez pra dar um sustento. Enfim, aí daqui a pouco eu vou treinar, ficar musculosa. Enfim, voltando pro assunto, gente. Hoje a gente vai falar sobre o zelo da casa me consumirá. E acho que todos vocês já conhecem, não sei, tipo assim, conhecem o versículo que fala em 1 Coríntios 3:16 até o 17, que é: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Gente, eu acho tudo incrível, principalmente o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, nós somos santuário de Deus. Gente, vocês têm noção do que é isso? Acho que vocês sabiam, né? Mas, tipo, antes de Jesus vir, não tinha Espírito Santo habitando em nós. Tinha a Arca da Aliança e tal, não era todo mundo que tinha acesso. Então, tipo, pô, era punk, mano. Porque eu não consigo imaginar hoje em dia eu sem viver com o Espírito Santo habitando dentro de mim. Imagina, eu seria tonhonha da cabeça. Então, nós temos hoje em dia o privilégio, gente, o privilégio, mas o privilégio de ter um relacionamento com Deus, a gente poder se relacionar e conversar e, sabe, se sentir realmente assim com Jesus todos os dias, literalmente. Então, tipo, a gente aqui no versículo 7 fala: nós somos sagrados, o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então a gente tem que zelar muito, gente, porque os pequenos detalhes, que hoje eu vou falar sobre os pequenos detalhes, são os que diferenciam quem é povo de Deus e quem não é. Meu pai sempre costuma falar que ninguém fica em ambiente bagunçado, ninguém se sente confortável em ambiente bagunçado. E ninguém volta em nenhum restaurante, em nenhuma empresa que seja tudo bagunçado e desorganizado. Por quê? Não faz sentido, porque não é confortável estar naquele ambiente. Então, a gente tem que ser assim, a gente tem que tomar cuidado, porque ambientes bagunçados, gente, Jesus não é bagunça. Então Jesus, ele permanece, a presença dele permanece, onde há realmente constância, onde há disciplina, onde há amor, onde há temor e tremor. Então a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. E aqui na Terra, muitas pessoas, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, é muito difícil achar um crente de verdade hoje em dia, infelizmente. E a gente tá aqui nessa terra para que mais pessoas possam se converter, para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro relacionamento e conhecer o maior dos milagres, que é a salvação. E a gente precisa conquistar isso através do zelo pelo nosso tempo. Por quê? Porque nós somos a carta viva. Nós que vamos ir pregar o evangelho para toda criatura. Porque não sei se vocês têm noção, mas maranata, né? Tipo, tá chegando o dia e a gente precisa ir, zarpar aí pra pregar o evangelho. Então, lá em Gálatas 2:20 fala bem assim. Tudo bem.
Ai, Pedro, na verdade pensava que tinha acabado, mas tudo bem. 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gente, então aqui, quem tá falando aqui é Paulo. Gente, Paulo é incrível, né, meu Deus? Ele diz que não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. E aqui ele tá repreendendo Pedro. Então, quando ele fala que não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele, nós temos que ter essa mesma mentalidade. Não é mais a gente que vive no nosso corpo, mas o Espírito Santo habita dentro do nosso corpo. E por conta disso, a gente precisa, transformar a nossa mente diariamente. O que acontece? Sabe uma coisa que eu vejo muito hoje em dia? Principalmente entre os adolescentes? Nossa, não, eu tô na igreja, então eu vou ser pastor, eu vou ser ministra, eu vou ser evangelista, vou ser profeta. Eu não preciso ir pra escola, eu não preciso estudar na escola. Gente, nós somos cartas vivas, nós somos Cristo em todos os lugares que nós estivermos. Se nós estamos na escola, nós temos que ser excelentes na escola. Se nós estamos num shopping, a gente tem que ser excelente no shopping. Se a gente tá, não importa onde a gente tá, a gente tem que ser como Cristo. E eu vejo muita gente mesmo assim, não, vou ser ministra, não tem pra que tirar nota boa. Eu vou ser ministra, não tem pra que vir pra escola. Aí falta um monte de dia, só tira nota baixa. Gente, se Jesus na adolescência, vocês juram que ele não era excelente em tudo que ele fazia? Jovens, sois forte. A gente é forte pra encarar a escola, pra encarar qualquer dificuldade. Porque a gente tem que ser imagem e semelhança, a gente tem que representar Cristo em todos os lugares. Não tô falando que é por isso que a gente vai tirar notas boas o tempo todo, não tô falando que é por isso que a gente vai ser sempre excelente. Mas nós temos que dar o nosso melhor, porque se fosse o contrário, Jesus faria exatamente essa mesma coisa. E os professores começam a ver transformação, começam a ver, nossa, aquele adolescente é diferente. Nossa, aquele adolescente é tão simpático, tão carinhoso, tão sorridente. E isso, a gente consegue, isso já aconteceu. Eu estudava numa escola antigamente e muitos professores, eu ficava muito feliz porque às vezes eu e Gerbera, não sei se vocês conhecem, é uma amiga minha aqui da igreja, a gente fazia uns docinhos, a gente botava uns versículos. A gente fazia escondido, inclusive, porque não podia. Daí a gente distribuía para as moças da cantina, para as moças da limpeza, para os professores. E os professores ficavam tão felizes e ficavam, nossa, vocês realmente são cristãos, não sei o quê. E é isso que é ter zelo com o templo de Deus. Porque quando a gente tem zelo por algo, a gente quer que aquela imagem de santo, de puro, de amor, de cuidado, de temor, continue e persevere em todos os lugares. Então, a gente vê lá em Filipenses, vou abrir aqui pra vocês, Filipenses 3, 17 e 18 fala: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Então, aqui no verso 17, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, a gente tem que ser essas pessoas que são observadas. Não somos, mas nós temos que ser, como diz lá em Gálatas 2:20, que não é mais Cristo, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em nós. Então nós temos que ser como Cristo, independente do ambiente que estamos. E nós temos que zelar pelo templo, porque imagina você morar numa casa que as pessoas não conversam, que não há comunicação, que não há relacionamento, não tem como ter paz, não tem como ter um ambiente de constância em uma casa onde uma das partes não coopera. Então nós somos assim, nós temos um relacionamento com o Espírito Santo e nós não podemos deixar que nós fiquemos sem relacionamento com o Espírito Santo, porque quando nós nos tornamos templo e nós fazemos bagunça, gente, o Espírito Santo não habita onde tem bagunça. Por isso que quando Jesus chegou lá no... Meu Deus, quando Jesus chegou lá no templo,
e viu aqueles comerciantes fazendo bagunça no templo, ele se irou. Porque como é que um lugar que era pra ser santo, um lugar que era pra ser sagrado, tá essa bagunça? Como é isso? Não sei o que, começou a derrubar as coisas. Gente, agora nós somos o templo. E nós não podemos ter bagunça, porque Deus, ele se irou com quem tava fazendo bagunça no templo. E agora nós somos o templo. Então você tem que entender que mudar essa mentalidade de que não, nós somos apenas servos. Nós somos servos, mas nós somos templo. Então quando a gente é templo, a gente tem que zelar. Porque se Deus se irou com eles, quem é que diz que não vai se irar com a gente? Deus é amor, Deus é amor, Deus é carinho, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor. Então a gente tem que zelar. A gente não tem que se botar só em uma posição de servos, mas também nós estamos aqui para poder ser carta. Então nós temos que zelar. E quando a gente fala sobre zelo, eu falo em todos os sentidos, gente. Porque, por exemplo, vou falar uma coisa superficial. Até mesmo alimentação, rotina, cotidiano, em questão de, tipo, do que a gente vê, do que a gente escuta. Podem parecer pequenas coisas e coisas bestas, mas, gente, não são, sabia? Eu achava super besta em questão de, tipo, música. Nossa, eu escutava, tipo, música pra mim, isso, óbvio, né? Tirando música que tem palavrão, essas coisas, coisa feia. Mas, tipo, música besta, sabe? Assim, que não tinha nada, nossa, não tem maldade. E às vezes realmente tem música que não tem maldade. Só que o que acontece? Lá em Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Só que, o que acontece? Eu usava muito esse versículo, não tem nada demais, as músicas fala sobre amor, sobre carinho, sobre cuidado, só que acontece. Isso alimentava dentro de mim coisas que expectativas que não podem ser supridas agora. Então, por exemplo, se cantava música de amorzinho, de tipo, coisa fofinha, sabe? Tipo, ai, eu amo, não sei o que. Gente, querendo ou não, nós somos adolescentes, então, tipo, minha cabeça ficava, nossa, velho, que fofinho, eu quero namorar. Só que, gente, não é tempo, tem tempo pra todas as coisas. E também uma coisa que eu percebi, depois que eu parei de escutar música secular, eu escuto, tipo assim, só quando tá tocando, tô em um lugar, tô tocando, não tem na minha playlist, entendeu? Mas, tipo, tô aqui estudando, tem uma playlistzinha de louvor tocando no fundo, e você sente de orar, e você sente de adorar a Deus ali naquele momento. Então, quando a gente tá em constante, sempre constante relacionamento com Deus, a gente sempre, tipo assim, quando eu tô escutando um louvor, sei lá, tô na academia, tô escutando um louvor, eu, tipo, às vezes eu sinto, sabe? Nossa, eu preciso orar por tal pessoa. Eu vou no banheiro, oro rapidinho, isso aqui e volto. Coisa que se eu tivesse escutando música secular não aconteceria, entendeu? Então são as pequenas coisas que fazem com que o nosso relacionamento com Deus seja mais próximo e, consequentemente, a gente zele cada vez mais por Ele. Então, isso é lá em Filipenses 4:8, isso, acho que todo mundo conhece esse versículo. E também tem o 14. Que também, gente, sabe uma coisa que eu percebo muito? Isso é um problema meu, eu tô tratando isso, porque eu sou uma pessoa meio sem paciência, não vou mentir. Sou sem paciência, sou meio esquentada. Então, tipo, qualquer coisa assim que sai fora do meu planejamento, eu fico, meu Deus, que raiva, eu tô acreditando nisso, não, eu vou dar na cara de um. Mas a gente não pode ser assim, entendeu? E lá no capítulo 2, verso 14, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu acho tão fofinho esse, na qual vocês brilham como estrelas no universo, mas enfim, o foco aqui a gente não pode ficar o tempo todo murmurando, sabia? Não sei se vocês sabem, mas não pode, sabe? Isso faz com que as pessoas, nossa, eles são cristãos, eles que são os filhos de Deus e ficam o tempo todo reclamando de qualquer coisa e o tempo todo achando tudo ruim. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser diferente dos iguais, entendeu? Eu tô um pouco nervosa, gente, desculpa. Aí lá também tem no capítulo 3, versículo 17, fala assim: irmãos, sigam unidos
e meu exemplo, sigam unidos, o meu exemplo, gente, delícia. Enfim, ignorem, esse aqui eu já tinha lido, que é aquele do exemplo. Então, gente, quando assim, eu comecei a perceber essas pequenas coisas, eu comecei a, tipo, algumas coisas na minha vida começaram a mudar, e meu relacionamento com Deus começou a ser transformado completamente. Porque também a gente tem tantos pequenos detalhes, eu podia passar horas aqui falando sobre os pequenos detalhes. A gente tem que honrar os nossos pais, sabe? E às vezes a gente fica tipo, nossa, mas o meu pai ele é tão ruim comigo, minha mãe nem é presente, meus pais nem são presentes. Gente, independente do que as pessoas façam conosco, nós não temos que pensar o quanto amadas elas merecem ser, o quanto bem tratadas elas merecem ser. Nós temos que pensar quanto Deus amaria essas pessoas. E Deus amou de tal forma que Ele se entregou por eles, por todas as pessoas. Então a gente tem que amar, e a gente tem que cuidar, e a gente tem que zelar, independente de quem for, porque isso vai nos separar de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Porque, como eu falei, nós somos cartas vivas, então nós temos que realmente zelar por isso. E não só sobre isso, mas também em qualquer tipo de âmbito, de esfera da nossa vida. A gente tem que cuidar do nosso templo. Nós somos templos, nós temos que cuidar, porque esse aqui é o nosso único corpo na Terra. Eu sei que, tipo, a gente vai morrer, a gente vai pro céu, amém. Mas, enquanto a gente tá na Terra, esse aqui é o nosso corpinho, a gente tem que cuidar deles, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que treinar, não só treinar, mas fazer exercícios, a gente tem que zelar, porque sabe uma coisa que eu vejo que tá muito normalizada hoje em dia? Juro, tá muito normalizada. Gula, gente, tá muito normalizado, né? Tipo, todo mundo come um monte sem já tanto satisfeito, mas se esbalda na comida. Eu tô falando isso por mim também, tô melhorando. Mas, tipo, as pessoas se esbaldam na comida e pensam que tá tudo bem. Gente, não, é gula, entendeu? Então, zelem nas pequenas coisas, porque quando você honra nas pequenas coisas, quando você cuida das pequenas coisas, então Deus te entrega as grandes. E isso foi até uma coisa que o pastor Edson falou no culto das 4 horas. Nossa, foi incrível aquele culto. Que Deus, ele não pergunta o que você não tem, ele pergunta o que você tem. Com o que você tem, ele fará grandes coisas. Então, zelem o tempo todo, estejam sempre atentos para que não caiam, não pereçam. E para que a gente seja bons exemplos, como diz lá em Filipenses. Então, é isso. E agora é a hora do louvor. Dá-nos mais fome pela tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome, onde há sede, ali tu estás. E se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não ouvirem mais, abre os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de
temos pra onde ir. Nós desejamos por ti, por ti. Nós desejamos por ti, por ti. Senhor Pai, obrigado pela mensagem que foi dita, obrigado pelo louvor tocado, Pai. Nós queremos que tudo veio de Ti e que essas pessoas que estão assistindo possam ser transformadas e renovadas pelo Evangelho, Pai, que foi dito, Pai, que elas possam ter realmente esse zelo, Pai, esse cuidado com o templo que somos nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi isso, gente. Tchau.